abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 39. Salmo 39. Salmo 39, um salmo escrito por Davi, onde Davi está fazendo algumas declarações que nos ensinam lições preciosíssimas para a nossa vida. Ele começa dizendo sobre o desejo do seu coração de guardar os caminhos do Senhor, refrear sua língua. Versículo 2, ele fala que houve um momento que ele fica em silêncio, como um mudo, na presença do Senhor. Mas quando ele fica calado na presença do Senhor, ele diz no versículo 2: mas quando eu fiquei calado dessa forma, a minha dor, ela se agravou muito mais. Versículo 3 até o versículo de número 7, nós vamos refletir um pouco a respeito desses versículos, entendendo isso, que onde a nossa vida realmente está, esse lugar aqui na terra onde vivemos, é o nosso lugar definitivo ou não? Nossa vida na terra não é permanente. Algumas coisas que nós vamos dizer aqui para você, com certeza você não vai ouvir a maior parte dos ensinamentos, porque não é, essa preocupação não é trazer para você uma palavra de autoajuda, mas um ensinamento bíblico que vem através da ajuda que vem do alto para a nossa vida. Eu quero que você fique muito atento ao que o Senhor vai nos dizer hoje e também no próximo domingo. Ele vai nos mostrar coisas preciosíssimas sobre isso. Versículo 4: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e faze-me também conhecer a medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto eu sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Versículo 6: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A última frase diz o quê? A minha esperança está em ti. De novo, a minha esperança está em ti. Senhor, com a nossa esperança voltada exclusivamente para o Senhor, nós te pedimos que a revelação do Espírito Santo do Senhor traga a tua palavra, desvendando-a na nossa mente, no nosso coração, de forma que, por meio da tua palavra, haja transformação na nossa vida. Nos dispomos, Deus, a ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos. Quando nós lemos esse salmo, a gente mostrou alguns versículos anteriores para os irmãos, vimos aqui um clamor que procede dentro do coração de um homem que, embora tendo as suas falhas, tendo os seus pecados, era alguém que era tão
temente, buscava tanto a Deus, que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E esse mesmo salmista, esse mesmo Davi, ele vai trazer para nós aqui uma revelação tão profunda sobre a verdadeira condição da nossa vida aqui na terra, a brevidade da nossa vida aqui na terra. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós só vamos dar valor à nossa existência aqui se nós entendermos a duração dela. Como é que nessa duração de tempo, como é que nós vamos viver na presença do Senhor? Mas essa questão de entender essa condição da vida era tão intensa em Davi, que lá no versículo 12, no Salmo 39, ele vai expressar a angústia do seu coração em oração. Veja que ele diz: olha, ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como meus pais. Vejam que Davi, nós choramos por problemas de saúde, por pessoas que nós perdemos. Choramos pela rebeldia dos nossos filhos, os pecados dos nossos filhos, desobediência deles. Choramos no nosso dia a dia por perdas que nós passamos por elas. Iniciei fazendo uma súplica ao Senhor, dizendo: Senhor, faz-me conhecer o meu fim. Veja que Davi está buscando com muita intensidade, com muita inquietação, tudo isso. Ele está clamando ao Senhor que ele precisa conhecer, saber como as coisas acontecem, como elas acontecerão. Davi não está buscando aqui apenas um conhecimento formal ou um conhecimento intelectual, mas Davi estava buscando aqui uma revolução espiritual que pudesse permitir que ele entendesse realmente qual o significado da vida aqui nesse tempo. Veja que no texto ele continua descrevendo algumas coisas. Ele destaca que eu quero conhecer, Senhor, meu fim, a medida ou a soma dos dias da minha vida. Quando ele fala isso, ele está ressaltando aqui a fragilidade da vida humana. Quando ele expressa essa medida da soma dos dias, ele está dizendo o seguinte: existe uma duração, existe um prazo de existência, há uma fragilidade na vida do ser humano e que traz muitas incertezas. E Deus não questiona o fato de Davi desejar conhecer isso em momento algum sequer, porque Davi está dizendo isso, uma demonstração de dependência, de confiança. Ele não está protestando contra Deus, não está revoltado com Deus de forma alguma. É uma declaração de confiança, de comunhão, de intimidade. Só quem tem intimidade com Deus é capaz de abrir o seu coração em lágrimas diante dele. E Davi tinha essa intimidade com o Senhor. Ele utiliza aqui também essa expressão, esse termo frágil ou fragilidade, que ele indica exatamente essa vulnerabilidade que o ser humano tem. Somos frágeis, somos vulneráveis. Observe que coisas pequenas que acontecem em nossa vida nos desmontam, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Quantas coisas nós passamos e no momento que parece que as coisas estão indo tão bem, ocorre algo extraordinário que vai desmontar toda aquela nossa autocapacidade em nossa vida, porque há uma fragilidade. Deus nos fez com essa fragilidade. Então, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto,
O Senhor está nos convidando a contemplar que há um fim para a nossa vida, há uma duração para a nossa vida. A nossa vida é mortal. Enquanto nós vivemos, precisamos então vivê-la de forma sábia, de forma intencional, de forma que essa duração, que nós não sabemos quanto vai durar, para alguns é um tempo breve, curto, para outros a vida pode se tornar um pouco mais extensa, mas cada dia vivido é um dia a menos que nós vivemos aqui. Cada dia vivido é um dia que nós vamos então contemplar as maravilhas do Senhor, mas na soma dos nossos dias é um dia menos na somatória dos nossos dias aqui na terra. Então precisamos entender que há uma brevidade na nossa vida. Há essa brevidade porque nós somos todos mortais. Isso serve então, meus queridos, então, como um alerta para nós valorizarmos a cada dia a nossa dependência de Deus. Como você tem vivido o seu dia a dia? Você realmente depende de Deus na sua vida ou você depende da sua força própria, da sua capacidade? A Bíblia nos ensina que maldito é o homem que confia em si mesmo, confia no homem ali. Ele não está falando para você confiar no outro, não. O texto está dizendo confiança própria. Tanto é que no versículo seguinte diz o seguinte: maldito é aquele que faz da sua força seu braço forte. Ou seja, achar que nós somos autossuficientes, em vez de trazer bênção, traz maldição para a nossa vida. Precisamos entender que nós não somos autossuficientes, somos fracos na nossa vida. No versículo 5, ele vai então escrever algumas outras coisas. Ele continua fazendo essa meditação profunda sobre a brevidade da vida, e ele reconhece que por mais dias que cada um possa ter em comparação à eternidade, ele usa aqui a expressão, é como se fosse medido com um palmo da nossa mão, comprimento de um palmo. Então ele mostra exatamente essa transitoriedade da nossa vida que vai passar. Quando nós olhamos para o texto, meus queridos, nós podemos ver aqui nesse texto sempre a presença de Deus de forma objetiva. Ele vai mostrando de forma muito clara a presença de Deus, no sentido de que essa nossa limitação deve produzir em nós uma dependência maior, um relacionamento mais intenso com Deus, como nosso Criador, como aquele que sabe a duração da nossa vida, porque o que passa disso, ele vai dizer, vai se tornar então vaidade. E meus queridos, quando nós olhamos para tudo isso que ele nos diz e nos chama a atenção para que lembremos que os nossos esforços sem a presença de Deus é inútil, é tudo em vão. Então ele vai nos chamar a atenção também para uma outra coisa no versículo 6. Ele vai chamar a nossa atenção para que tenhamos uma profunda meditação sobre a fragilidade da nossa vida e também sobre a futilidade da preocupação excessiva que temos com os nossos bens materiais. Veja que ele vai nos mostrar que o ser humano, sendo temporário, ele passa rapidamente, e nesse trajeto da sua existência ele ressalta essa vida transitória. Ele vai dizer aqui, usar aqui no versículo 6, essa expressão que passam, que em vão se inquietam. Veja, a nossa inquietação pela expressão, eles querem amontoar riquezas, eles querem ter mais. O quanto tem não é suficiente, sempre querem amontoar mais e mais e mais. Por isso é que muitos são infiéis nos seus dízimos ao Senhor, porque eles acham que não entregando vão somar a ter mais na sua vida. Mas a Bíblia diz que você tem. Por quê? Porque a vida é breve, ela vai encerrar um dia. E as riquezas? E é tudo aquilo que você
conquistou, por que você brigou, quantas coisas você abriu mão de servir ao Senhor, de ter comunhão com o Senhor, por causa dos seus bens materiais, seu apego exagerado às questões materiais, e aí a sua vida se encerra, você morre. E ele diz aqui: você nem sabe quem vai levar as suas riquezas. Você nem sabe. Meus queridos, quantas tragédias nós temos visto ocorrer no mundo ao nosso redor por causa de heranças. Os pais trabalharam, pensaram apenas em conquistar, em ter bens materiais, não cuidaram dos seus filhos, não cuidaram das suas casas, não serviram ao Senhor com seus bens, com aquilo que o Senhor havia dado a eles. E depois que eles morrem, aquilo que eles conquistaram, deram a sua vida totalmente para conquistar aquilo, se torna objeto de discórdia de quem herdou tudo isso. E quantas situações de crimes ocorrendo por causa de herança. Porque as pessoas acham que a vida resume a esse mundo, a ter riqueza, a ter bens materiais. Elas acham que tudo na vida dela gira em torno do dinheiro. Não, meus queridos. A nossa vida, ela não gira em torno dos nossos bens. Os nossos bens são bênçãos de Deus para que nós possamos viver aqui nesse mundo, mas a nossa vida não pode estar neles, porque se estiver neles, não está no Senhor. Por isso que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon, que é a expressão de uma entidade espiritual que controla os bens materiais. Por isso que as pessoas são tão apegadas aos bens materiais, porque essa expressão desse Mamon é uma manifestação espiritual maligna para trazer destruição para as pessoas, porque o seu coração está nos seus bens, não está no Senhor. O seu coração está em Mamon, nessa entidade espiritual, não no Senhor. Então, meus queridos, precisamos entender que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Nós não podemos fazer daquilo que Ele nos deu deuses em nossa vida, porque só podemos servir a um só Senhor. Só servimos a Deus. Portanto, esse texto nos chama então a uma reflexão sobre o que realmente importa, o que tem realmente valor na nossa vida. E o salmista nos convida então a buscar um propósito muito maior na nossa vida, no nosso dia a dia. Tudo isso ele vai dizer por uma razão, porque ele vai nos chamar a atenção que a nossa vida aqui na terra é temporária. Não somos eternos aqui na terra, embora muitos acham que são. Vivam a sua vida aqui como se aqui fosse a sua eternidade. No texto que nós lemos, Salmo 139, no Salmo 39, no versículo de número 12, no finalzinho do versículo, na oração que Davi está fazendo, ele está dizendo que eu sou, porque eu sou para contigo como estranho e peregrino, como todos os meus pais. Ele está então chamando a nossa atenção aqui para esta nossa vida, que ela é transitória, ela não vai durar aqui para sempre. Somos peregrinos aqui nessa terra. Então, diante de tudo aquilo que nós já pensamos até agora com vocês, para que a gente possa viver aqui na terra de forma melhor, então duas coisas precisam estar bem definidas na nossa vida. Primeira delas, com relação à eternidade, olhando para a eternidade, a nossa vida aqui é breve. A nossa vida é breve. Ela tem um prazo de duração aqui. Segunda coisa, com relação à nossa vida aqui, precisamos entender que ela é temporária, frágil
e por isso nós não podemos ficar apegados às coisas terrenas. Os nossos olhos têm que estar voltados para as coisas espirituais, sempre voltado para as coisas espirituais. A Bíblia, meus irmãos, compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária, ou uma habitação temporária vivendo no país estrangeiro, como nós vemos aqui no versículo 12, e como nós podemos ver também no Salmo 119, no versículo 19, na nova linguagem hoje diz assim: eu sou apenas um peregrino na terra. Sou apenas um peregrino na terra. Então Davi, ele tinha essa consciência da vida como peregrino, como passageiro aqui na terra. E entender isso, meus irmãos, vai então trazer a nossa lembrança que nós estamos aqui nessa terra de passagem. Jesus disse isso, que a nossa pátria é no céu. Aqui nós somos passageiros aqui. E a Bíblia vai usar diversos termos para descrever isso. Ela usa termos como forasteiros, somos peregrinos, nos textos que eu citei para os irmãos, estrangeiros, estranhos, visitantes, viajante. Então são termos que a Bíblia vai usar em diversos momentos para dizer a nós que a nossa morada não é aqui. Nossa vida não pode se limitar aqui a esse tempo. Nós não podemos permitir que o nosso desejo egoísta de vida aqui nos leve então a achar que tudo se resume ao que nós fazemos aqui. Levantamos de manhã, vamos trabalhar, trabalhamos, produzimos, voltamos para casa, depois terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cuidamos de algumas coisas na nossa casa. Domingo, quando dá, vamos na igreja. Será que é isso? Chega segunda, começa de novo, é isso, vida, é isso? Não, meus irmãos. Se isso for vida, não vale a pena viver. Tem que ter um sentido da vida, meus queridos. Tem que ter um significado, esse tempo que nós passamos aqui. E para ter esse significado, nós só vamos entender isso à luz da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos trouxe nesse momento, como Davi faz esses questionamentos, mas no sentido de entender e ter uma vida de uma relação muito maior com o Senhor. E ele busca essa relação de todas as formas. O que nós também precisamos fazer na nossa vida. Pensando nisso, nós precisamos ter em mente algumas verdades sobre a nossa vida aqui na terra. E hoje eu vou tratar de uma verdade, pois nós temos mais outras para mostrar para os irmãos. Mas eu quero mostrar para você uma verdade que é muito importante, que diz respeito à vida de todos nós, acontece com todos nós. Mas precisamos entender que o modo do Senhor nos preparar para a eternidade, Ele permite essas provas para que possamos aprender e revelar realmente quem nós somos. Porque quando passamos pelas provas, nós as provas, pelos problemas, revela também a sua fé, revela a sua obediência. As provas revelam também, meus queridos, o grau do nosso amor para com o Senhor. As provas que nós passamos revelam também o grau da nossa honestidade com o Senhor e com as pessoas. As provas que nós passamos também revelam, meus queridos, a nossa lealdade ao Senhor e às pessoas com quem nós convivemos com elas também. Grandes homens de Deus passaram por provas, por esses testes terrenos. Lembro de Abraão. Abraão passou por uma prova que talvez grande parte de nós aqui seríamos reprovados nela. O Senhor prova Abraão, desafiando Abraão para ir lá no monte
e sacrificar, oferecer em holocausto sobre um altar, matando o seu filho, que ele tanto esperava, que foi ter o seu filho já com 99 anos de idade. O seu filho que representava uma esperança para ele, descendência para ele. O Senhor diz, para que ele pudesse vir ali naquele monte e ofertar e entregar o seu filho. E Abraão vai. O filho pergunta para ele: pai, tem aqui o altar, tem aqui a lenha, tem tudo aqui. Mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que vai ser sacrificado? Porque o filho conhecia o sacrifício com os animais. Imagina o coração desse homem, ouvir isso do seu filho, e de repente ele tem que pegar o seu filho, colocá-lo deitado sobre aquele altar, para oferecer o holocausto, preparar o seu filho, e chegar a pegar mesmo o cutelo para sacrificar, para matar o seu filho. E vem a voz de Deus nesse momento, que com um brado alto diz: não faça nenhum mal ao seu filho. E até então não tinha visto um cordeiro, não existia. Ele olha ao lado, está ali um cordeiro, ele pega aquele cordeiro para sacrificar. Aquele cordeiro, meus queridos, é uma expressão de Jesus lá no Velho Testamento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que é colocado naquele altar como holocausto, como sacrifício, é o próprio Filho de Deus que Jesus, que o Senhor vai mostrar para Abraão já lá no passado. Esse é o cordeiro, esse é o sacrifício. Não é a pessoa, é o sacrifício. Mas antes disso, Deus queria era que o coração de Abraão fosse entregue em sacrifício a ele. Até onde o Senhor poderia realmente confiar em Abraão. A partir dali, aquele homem se tornou pai das nações, muitos povos, porque passou naquela prova que Deus colocou, permitiu que ele passasse. Quando nós passamos pelas provas no nosso dia a dia, meus irmãos, precisamos agradar ao Senhor, fazer o que Ele nos manda fazer, para que sejamos aprovados. E a aprovação do Senhor traz bênçãos para nós, mas também para as nossas gerações futuras. Mas falhar nas provas que nós passamos significa perder aquilo que Deus tinha preparado para cada um de nós. Diante das provas que nós passamos, quando o Senhor Deus nos ordena fazer algo para Ele na sua obra, através da nossa vida, qual tem sido a nossa resposta ao Senhor? Qual tem sido a sua resposta ao Senhor? O segundo personagem que passou por uma prova muito grande também foi Daniel. Daniel, por causa da sua fé, ele foi proposto a ele negar a Deus. Daniel disse: não, jamais negarei meu Deus. Por causa disso, aconteceu que Daniel foi lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos. E a sua vida não foi ceifada. Mesmo famintos aqueles leões, tinha um Deus que estava acima de tudo, que controla todas as situações para controlar aqueles leões, para que não fizessem mal para ele e o nome do Senhor fosse glorificado. Quando você faz aquilo que Deus manda você fazer e que o nome dele é glorificado, ele traz o livramento, ele traz a bênção dele sobre a sua vida. Um outro personagem que eu quero citar para você também é um rei chamado Ezequias. Ezequias serviu ao Senhor e vai chegar o momento que ele é
tem uma enfermidade muito grave. E o Senhor manda que Isaías fosse lá falar com Ezequias. O profeta Isaías foi lá, falou com ele: olha, essa doença, você vai morrer nessa doença. Então se prepara para isso. O que aconteceu foi que Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias virou para o canto no seu leito de enfermidade, de doença, e chora amargamente diante do Senhor, clama ao Senhor. E depois disso, o Senhor chama Isaías de novo e manda ele voltar lá e falar com Ezequias que o Senhor estaria acrescentando mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Por que isto? Porque foi fiel ao Senhor. O seu choro diante do Senhor moveu o coração de Deus de tal forma que a sua vida então foi prolongada. Tem muitos e muitos outros exemplos, mas nós não vamos nos ater a eles. O fato, meus queridos, é que a Bíblia também nos diz em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, vamos ler na versão NVI. Tiago capítulo 1, versículos 2 ao versículo 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Preste atenção aqui. Alegria por passar por provação. Parece incoerência? Não. Muitas vezes, diante de pequenas situações que nós passamos, o desespero bate a nossa porta, mas o Senhor está dizendo que passar por provação deve ser motivo de alegria, porque o Senhor tem um propósito. Preste atenção na motivação do texto. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou quando a sua fé é provada, produz perseverança, ou outras versões tratam a palavra paciência. E a perseverança ou a paciência, ela precisa ter ação completa em nós. E aí vejam, para que isso? Por que ter alegria na provação? A fim de que você seja o quê? Oi? Perfeitos e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. Vejam, o Senhor está dizendo que não vai faltar nada. Ou eu confio na palavra de Deus, ou não confio no Deus da palavra. Vejam que Ele está dizendo aqui que quando passamos pelas provações, elas vão nos levar a um grau de maturidade espiritual, de integridade na presença do Senhor. Ele diz: olha, confia que não vai faltar nada. Confia que eu estou provendo todas as coisas. Meus queridos, a grande questão é que Deus, Ele conhece e observa as nossas reações diante das adversidades. Qual tem sido a sua reação diante da adversidade? Como você reage diante de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, que está acontecendo não da forma que você gostaria, mas como você reage a tudo isso? O que as provações têm revelado sobre você, sobre quem é você? Como você tem reagido quando você passa por essas provas na sua vida? Você tem sido aprovado ou estaria aprovado por ela? Preste atenção nessa expressão, essa frase. Ela diz assim, o autor escreveu isso, diz assim: olha, os testes da vida terrena tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de uma pessoa. Os testes, as provas que você passa na sua vida, tanto vai desenvolver como vai manifestar o seu caráter. Quem é você realmente? Meu querido, quando você compreender que na vida nós passamos por várias provas, você vai entender também que nada é insignificante na sua existência. Tudo tem um significado.
Tudo tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um menor incidente que seja na nossa vida, ele é relevante para desenvolver o nosso caráter. Cada dia é importante, meus queridos. Cada dia é importante, porque cada dia é uma oportunidade para que esse caráter seja aperfeiçoado e, sobretudo, para demonstrar o amor e depender de Deus. Lembra do versículo que eu repeti com vocês, o Salmo 31, versículo 7? A minha esperança está em Ti. Quando nós passamos por essa expressão de dificuldades em nossa vida e nosso caráter está sendo aperfeiçoado, nós então declaramos onde realmente está a nossa esperança. Nossa esperança está nos nossos bens materiais, no nosso emprego, no médico que cuida da minha saúde. A esperança está no governo que está no meu país, do sistema judiciário do país. A minha esperança está em quê? Ele vai dizer aqui: a minha esperança está em Ti. Eu não posso ter esperança em outra coisa a não ser no Senhor. Diante das dificuldades, meus queridos, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Então, meus irmãos, a boa notícia de tudo isto que nós passamos, mesmo quando os desafios parecem pesados demais, quando aquela dor parece ser tão intensa que parece que não vai passar, quando aquelas lágrimas parecem não cessar, precisamos então entender que a boa notícia que nós temos é que Deus nunca vai permitir você passar por uma prova maior do que aquela que você pode suportar. Se você passa por essa prova, saiba que Deus está dizendo para você: você pode, você consegue. Se esforce um pouco mais, lute um pouco mais, guerreie no mundo espiritual um pouco mais, porque você pode. Ele confia em você. Quando Ele permite as provas, Ele permite porque Ele confia em você. Não negue a confiança que Deus tem em você. Deixa eu ver 1 Coríntios 10:13, na nova linguagem de hoje. 1 Coríntios 10:13 diz assim: acho que está dando bastante assim. Está dando uma diferença de versão aqui. Peguei nova linguagem de hoje, mas eu estou com o texto aqui numa versão anterior, posterior a essa, então, mas anterior. Então eu vou ler aqui na versão que eu tenho aqui, mas dá para entender o que ela diz. Ele fala assim: olha, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram provações que vocês não têm forças para suportar. Quando a aprovação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Vejam, você não está dizendo que Deus, Ele permite as provações, mas não nos deixa sozinhos. Essa provação que você está passando, essa dor que você está passando, você não está sozinho nela, Ele está com você. Quando a provação vier, diz o texto, Deus vai dar forças para você suportar. E quando você entender isso, o texto diz que vocês vão poder sair dela. Toda vez que você é aprovado no teste que você passa, na prova que você passa, Deus toma conhecimento, Deus acompanha todo dia você. E tenha certeza que Ele vai recompensar você, se não aqui, na eternidade você receberá a sua recompensa. Creia nisso, meu querido. Eu quero concluir hoje com Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Que diz assim: bem severo
vai ser aprovado. E você sendo aprovado, você vai receber a coroa da vida. É a promessa do Senhor para a eternidade, meu querido. Quando você enfrenta a aprovação com cabeça erguida, muito maior na eternidade, você será coroado pelo próprio Deus no reino celestial. Vale a pena, meus queridos, enfrentar as provações, as dificuldades, entendendo sempre que tudo isso faz parte da nossa vida terrena. Não adianta chegar aqui para você falando palavras de dizer para você, não, isso vai passar, vai passar se o Senhor quiser que passe. Eu não tenho poder, pastor nenhum, líder nenhum, tem poder de dizer para você, isso vai passar. Quem sabe quando vai passar é o Senhor. E não é questão de fé, não é porque você tem falta de fé, não, é porque é propósito de Deus na sua vida, e no tempo de Deus as coisas acontecem. Dependência de Deus. São vários exemplos, a gente vai citar alguns depois sobre alguns personagens do Novo Testamento, alguns discípulos, alguns apóstolos que sofreram grandemente, mas foram fiéis ao Senhor até a morte e receberam a coroa da vida. Espero, meu querido, que você entenda que a sua vida não acaba aqui, que o seu lugar não é aqui, a sua vida na terra não é permanente. O que é permanente é a sua vida na eternidade. Enquanto nesse espaço de tempo, que o salmista diz aqui para a gente no Salmo 39, nesse espaço de tempo que nós temos, quando estivermos vivendo nesse espaço de tempo, vamos ter dores, tribulações, provações, as mais diversas, mas o Senhor está conosco. Ele diz que Ele nos faz mais do que vencedor. Precisamos viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê. Porque Paulo vai dizer que aquilo que você vê é só uma aparência. Agora, aquilo que você não vê com seus olhos físicos, isso é eterno. Por isso você tem que viver pela fé. Creia, dependa do Senhor, viva na presença do Senhor, honre ao Senhor, e saiba que você será premiado pela sua fidelidade ao Senhor. Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, e diante desses desafios da Tua Palavra que o Senhor nos apresentou nesta noite, ó Deus, como nós temos sido falhos, reconhecemos, Deus, que muitas vezes nós temos falhado, porque olhamos para as nossas tribulações, para os nossos problemas, e quantas vezes até nos desesperamos diante dos problemas. Quantas vezes até mesmo negamos aquilo que nós fazemos, nós vivemos no nosso dia a dia, porque parece que nós olhamos e não enxergamos uma solução. Muito obrigado, Deus, porque hoje o Senhor nos traz um ensinamento e nos diz, que nos mostra como enfrentar tudo isto e sair na frente vitoriosos. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé no Senhor. Renova-nos, Pai, não nos deixe nos ver vencidos, mas nos ensine a olhar para dentro de nós e nos ver vencedores, porque Jesus vive em nós, e se Ele vive em nós, Ele nos faz mais que vencedores. Podem vir tribulações, podem vir privações, problemas da nossa vida, mas nada disso nos afasta da Tua presença. Recebe a nossa vida, a nossa gratidão, a nossa adoração nesta noite. Entregamos, ó Deus, a nossa vida, e nos ajude, Pai,
a sermos fiéis ao Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, cantar o hino do cantor cristão, o hino 454. Hino 454 do cantor cristão. Temos por lutas passadas, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Creio nisto. O Senhor também está livrando. Seja esse servo fiel que o Senhor está cuidando. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua movida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus, quem